do time titular. O Flamengo hoje tem 12, 13 jogadores. O resto no bom sentido que eu estou falando, né? O restante, melhor dizendo, está um nível abaixo. Se o Flamengo perde 3, 4 jogadores, vai fazer muita diferença. E nessas convocações de seleções sul-americanas ele já perdeu, inclusive essas peças. Por exemplo, os dois laterais reservas, ele perde 4, o René e o Rodinei, estão bem abaixo de Felipe Luiz e Rafinha. Bem abaixo. Peraí, estamos falando do melhor lateral esquerdo do Campeonato Brasileiro do ano passado. É que o Felipe Luiz está jogando tanta bola. Então, mas é isso. Roda o que foi a atuação do Felipe Luiz sábado. Mas sabe que eu acho que o Felipe isoladamente, que foi eleito o melhor do campeonato ano passado, virou um reserva muito abaixo. O que eu quero dizer é o seguinte, Zé, que se você tira só o Felipe Luiz e põe o René, talvez isso não te dê um problema tão sério. Se você não... Casualidades, às vezes você pode perder 3, 4 jogadores de uma vez, de uma rodada para outra, agora que as rodadas vão se sobrepor, né? Quarta e domingo, Libertadores também no meio, enfim... Acho que para o ano que vem, assim, já pensando, o Flamengo precisa contratar mais uns 3 jogadores que possam encorpar mais o elenco. O time titular de 1 a 11 é muito bom. Após a vitória... Eu fiquei impressionado com esse cara aí sábado. Mas sabe por quê? Jogou demais. Por quê, Você sabe por quê? Porque é o seguinte, a gente via muito poucos jogos do Atlético de Madrid. A gente via Marcelo, a gente via a Juventus com o Alexandre, então a gente tinha uma visão, a gente não tinha e não sabia da capacidade do Felipe Luiz, até porque ele jogava pouco na seleção. Esse exatamente, eu acho que uma das maiores virtudes dele é esse passe que ele dá nessa transição da saída de bola para o ataque. E tem um detalhe... ele encontra sempre um companheiro desmarcado. A mesma coisa você pode encaixar com o Mari, né? O Mari. Ele, quando desarma, ele já desarma dando um passe para o companheiro, porque ali você ganha 2, 3 segundos, você já pega a defesa adversária. Essas duas virtudes desses dois jogadores e uma estão sendo consciência, fundamental. Maestro. O Felipe Luiz é muito inteligente, cara. Uma consciência, um posicionamento, um senso de colocação no campo. E tem um ponto importante dele, o Maestro pode comentar depois, que é o seguinte: após a vitória contra o Santos, eu fui entrevistá-lo ali, fiquei batendo um papo com ele. E aí ele dizia o seguinte: eu tô vendo muita gente impressionada com esse meu desempenho, jogando de forma mais ofensiva do que me via na seleção no Atlético de Madrid, mas eu sou esse jogador. Não há surpresa. A questão é que no Atlético de Madrid, comandado pelo Simeone, o Simeone mandava eu ficar. Então eu não passava muito do meio campo, eu não avançava tanto. Não é por um estilo meu. Meu estilo é esse que vocês estão vendo agora no Flamengo. Mas é porque o Simeone pedia que eu jogasse um pouco mais plantado. E sobre o que o Eric comentou, ele falava também sobre isso. Para o ano que vem, ele falou assim, não adianta a gente pensar no 11 apenas, o 11 ideal. Né? Eu acho que todos concordamos que o Flamengo hoje tem o melhor 11 do Brasil. O time titular é o melhor do país. Mas ele tem essa preocupação já com o planejamento para a próxima temporada, exatamente para a formação de um elenco, para ter essas peças de reposição em casos de convocação de jogadores, de contusões e suspensões. O 12º, quem deveria ser o 12º, que chegou como, à época, o mais caro da história do futebol brasileiro, é que não está rendendo, que é o Vitinho. O Vitinho é para ser se você tem o Vitinho bem e o Diego inteiro, você tem mais 2 caras que você já dá uma encorpada. Você dá uma encorpada. Agora, uma outra questão que é importante, e isso quase nenhum torcedor vê, é o bastidor. O Felipe Luiz e o Rafinha fizeram isso aqui no vestiário. As pessoas que convivem no dia a dia do Flamengo estão muito impressionadas com o tipo de liderança que esses 2 jogadores estão exercendo dentro do grupo. Palavra, dia a dia, com os garotos, a questão de manter o pé no chão de todo mundo. O Flamengo, historicamente, é um clube de festa, festeiro. A coisa do Ninho do Urubu já isolou um pouco mais. Mas o ambiente no Flamengo é muito festivo. O Júnior sabe melhor do que a gente, pode falar sobre isso. Eu fui cobrir treino na Gávea que tinha escola de samba, Roberto Carlos, Fagner, cantores e mulatas do Sargentelli na véspera de uma decisão. Normal. Então, assim, o Ninho do Urubu hoje já deu uma destacada nisso. Mas, assim, o ambiente Flamengo é um ambiente muito de oba-oba. Eu acho até por isso o Grêmio pegou um pouco isso para dar uma alfinetada no Flamengo, porque o Renato sabe, o Renato conviveu nisso. Mas sabe o que acontece? Agora o Rafinha e o Felipe Luiz já me disseram que eles têm uma liderança interna, assim, que são 2 capitães sem faixa hoje no Flamengo. Eu acho que esse é um time maduro. Esse time chegou talvez à ordem da maturidade, né? Porque você pega do Diego e toda a defesa, são jogadores rodados, são jogadores que já têm uma certa experiência. Então sabem exatamente que qualquer tropeço nesse oba-oba, como sempre aconteceu, isso vai ser prejudicial. Os 2 titulares mais jovens são o Gerson e o Gabigol, que tem estrada já no futebol pra caramba, né? Então a gente pode concluir, Targiero, já te dou uma manchete aí, Targiero. O maior adversário do Flamengo... O Flamengo e no Vasco. Porque o Fluminense está brigando numa zona perigosíssima, que o erro é fatal.
E perde os 2 melhores jogadores do time, o Caio Henrique e o Alan. Assim, então, sabe, eu acho que realmente sexta-feira foi até falei no Seleção, foi uma sexta-feira 13, sendo sexta-feira 20 para os times brasileiros, assim. Porque eu acho que, de fato, o equilíbrio do campeonato está alterado com essas convocações A de questão sexta-feira. mesmo do Grêmio com o Matheus Henrique. O Matheus com Everton. Cebolinha. Você tendo jogadores que ficaram de fora, que atuam na Europa, que poderiam tranquilamente, Poderiam. como o David Neres. E eu tá vi nessa muita aí. gente, assim, tanto aqui no Sport TV como nos outros canais, assim, companheiros nossos de profissão, dizendo assim, mas os clubes. Gente, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Eu até lembro que no ano passado, Flamengo, Corinthians e Atlético Paranaense não deram unanimidade para o Rogério Caboclo ser presidente da CBF. Ou seja, em algum momento os clubes até... Os clubes tentam, mostram posição, mas é difícil. Ano passado, o Colégio Eleitoral da CBF teve a regra mudada. Lembra? Deram mais peso para os votos da federação, incluíram os times da Série B, enfim. Então, o sistema hoje está muito complicado. O sistema hoje não favorece para que os clubes também se Mas manifestem o assim. único clube que peitou o sistema com convocações, e eu apoiei totalmente, foi o Atlético Paranaense, quando ele perderia o Bruno Guimarães e o Renan Lodge, à época o Renan, os 2 melhores do time, para o torneio de jovens, sub-23, de Toulon. E como o torneio inteiro não era data FIFA, o Atlético bateu o pé e disse que não ia liberar. E sofreu retaliação, porque a CBF não desconvocou o Renan Lodge e o Bruno Guimarães e eles não puderam usar. Também teve que o Vasco teve que ir ao STJD, o Flamengo teve que ir ao STJD para ter o Renier. Mas o Atlético Paranaense foi o clube que peitou. Foi o primeiro que O peitou. Santos peitou também essa questão do Caio Jorge, eu acho que há pouco tempo também, não foi o Caio Jorge, o menino também, então o Santos peitou. Os clubes tentam, mas o sistema não favorece também. O sistema não favorece. Então não adianta a gente pôr, nesse momento, só a culpa. Mas os clubes. Não, eu acho assim, o sistema não é bom, e acho que o Tite e a CBF poderiam ter amenizado o problema, sabendo que são clubes brasileiros, sabendo que o Flamengo e Grêmio estão disputando uma Libertadores, representando o futebol brasileiro. O técnico do Boca não chamou o jogador do Boca e do River. Exato. Sabe o que é que parece? Quantas convocações ele fez, e cobrimos tantas, com jogadores majoritariamente europeus. E agora uma convocação com um número grande de brasileiros no momento decisivo do campeonato. Porque, por exemplo... Foi uma demonstração de poder, de preciosismo, assim, bobo. Achei bobo, assim. Achei que era perfeitamente... E olha, não tem nada contra o Tite, me dou super bem com ele. Aqui é uma crítica a essa convocação, não é o trabalho do Tite, não é o trabalho da seleção brasileira, nada disso. É uma crítica a esse momento. Acho que ele poderia ter refletido. Acho que faltou sensibilidade, exatamente. Sabe qual é o que parece? E não vai mudar nada na vida da seleção. Que a seleção é mais importante que os clubes. Que o campeonato. Também que ela própria tutela. Sim. Entendeu? Sim. Pelo contrário, eu acho que ela deveria tutelar exatamente os clubes que nesse momento estão brigando para... Quanto tempo que não se ganha uma Libertadores, né? E isso pode ter uma influência muito grande Acho que, assim... Pode ficar uma mancha para a CBF, de que a data FIFA decide o campeonato. Se algum jogador se machucar num treino, num amistoso desses aí, caça-níqueis contra Nigéria e Senegal em Singapura, se o time perder porque tinha 4, o técnico fala, perdi porque eu tinha 5 desfalques, vai ficar uma mancha na CBF que a convocação dela pode ter definido o campeonato. Nem é o caso agora das seleções de base. Mas lá atrás, quando falamos do Thales Magno, o Vasco consegue eliminar. Não era data FIFA. Se não é data FIFA, o clube não é obrigado a liberar. Mas nem a Copa do Mundo é data FIFA. Então por que a CBF faz a convocação, não desconvoca, afirma que não vai desconvocar o jogador, dando a entender que caberia uma punição no STJD, por isso que o jurídico do clube vai fazer a consulta, e aí no caso do Vasco ele conseguiu uma liminar naquela ocasião para a liberação do Thales Magno. Até para o Flamengo, depois do Renier. Se não é a data FIFA, e o clube, portanto, não é a data FIFA, não tem a obrigação de liberar, por que convocar esse jogador? A revelia do clube. O Flamengo, vamos deixar claro, porque claro o São Paulo perdeu o Daniel Alves, com quem ele gasta R$1,5 milhão por mês, e o Antony, o lado direito do São Paulo. E o São Paulo brigando por, teoricamente, se ainda almeja o título, vaga na Libertadores. O campeonato tá desequilibrado. E até, por exemplo, times que vão enfrentar o Grêmio sem o Everton e sem o Matheus vão ter uma vantagem que outros não terão. Não sei se a Argentina vai convocar o Kahneman. De repente o técnico argentino vai convocar o Kahneman, não sei. Acho pouco provável. Sim, mas como ele não vai convocar ninguém de Boca e River, ele pode querer compensar. É possível. Não sei nem se não vai ser uma estratégia. Vamos desfalcar o Grêmio, que pode ser um adversário. Eu queria voltar a uma questão que a gente falava da ofensividade do Flamengo, e isso é um impacto no futebol brasileiro, porque a gente se habituou
com a ideia de que pontos corridos são vencidos pelas melhores defesas, por os times que levam menos gols. A gente tem essa cultura, os últimos campeões foram assim, Corinthians e Palmeiras se alternando, apostando prioritariamente na defesa. O trabalho do Jesus e do Sampaoli e do Thiago Nunes, no Atlético Paranaense, causam um impacto no futebol brasileiro já. A gente teve a demissão do Filipão, muito motivado por o Palmeiras precisa jogar mais. O Palmeiras, na comparação com Santos e Flamengo, joga pouco. O Odair Hellmann está sendo criticado no Rio Grande do Sul porque entendem que o Inter podia dar mais, está sendo muito conservador. Pessoal, há 6 anos atrás eu ganhava mais ou menos R$1.000 por mês trabalhando no emprego tradicional. Hoje eu consigo faturar mais R$100.000 por mês trabalhando em casa e pela internet. Mas como que eu faço isso? Eu criei um robô no Facebook que faz vendas para mim todos os dias, praticamente no piloto automático. Você precisa configurar ele apenas uma vez e depois ele faz tudo sozinho para você. Você quer aprender como que você também pode ter o seu robô? Então clica no link na descrição desse vídeo que eu vou te ensinar exatamente como que você vai fazer isso.